Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre 7 curiosidades sobre a Idade Média. Muito antes do Renascimento, os medievais já faziam ciência, participavam de eleições, editavam livros inteiros sem tocar em uma caneta. Quer saber mais? Fique comigo até o final do vídeo. A Idade Média, marcada por eventos como a Carta Magna, a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos, essa era histórica, também foi cenário para o surgimento de universidades, sistemas legais e invenções como os primeiros óculos. O termo Idade das Trevas foi cunhado por humanistas do século XVII, refletindo uma visão crítica que perdura até hoje. Curiosidade número 1. A sociedade medieval era mais diversa do que se imagina. A tradicional divisão entre os que oram, os que lutam e os que trabalham, clero, nobreza e camponeses, se tornou insuficiente para descrever a realidade a partir do século XII. Com o crescimento das cidades europeias, como Paris e Londres, que multiplicaram suas populações por 10, surgiu uma vida urbana pulsante com ocupações diversas: artesãos, comerciantes, pintores, açougueiros, arquitetos e até artistas de rua. Também, no campo, a ideia de que todos eram servos da terra não condiz com a realidade. Muitos camponeses eram livres, possuíam terras e negociavam como qualquer outro cidadão. Curiosidade número 2. Algumas pessoas podiam votar. Embora não existisse um sistema de voto nacional, como os modernos, eleições locais ocorriam com frequência em diversas cidades medievais. Na França e no norte da Itália, dos séculos XII e XIII, muitos homens livres tinham o direito de votar em representantes municipais, como cônsules e conselheiros. As comunas, formas autônomas de governo urbano, refletiam um espírito de participação cívica raro para a época. Mulheres eram excluídas desses processos, mas não eram totalmente invisíveis. Algumas cidades mencionavam mulheres em suas cartas de liberdades. Curiosidade número 3. A Igreja não iniciou a caça às bruxas. Ao contrário do que muitos pensam, as grandes perseguições às bruxas ocorreram na modernidade, não na Idade Média. Os séculos 16 e 17 foram o auge desses julgamentos, motivados por autoridades civis. No período medieval, a maioria dos teólogos via a bruxaria como superstição inofensiva. A imagem da Inquisição como responsável direta pela caça das bruxas é, portanto, uma generalização incorreta. Curiosidade número 4. Existia um renascimento antes do Renascimento. Muito antes de Leonardo da Vinci e Michelangelo, intelectuais medievais já haviam redescoberto os clássicos. O renascimento do século XII foi impulsionado pela tradução de textos gregos e árabes, especialmente os de Aristóteles. Roger Bacon, por exemplo, defendia que se devia observar e experimentar o mundo físico para compreendê-lo, antecipando métodos da ciência moderna. A Idade Média, longe de ser um tempo de ignorância, preparou o terreno para as grandes revoluções intelectuais posteriores. Curiosidade número 5. Apesar de viverem em vilas,
os medievais realizavam longas viagens. Apesar da imagem de isolamento, muitos medievais viajavam. Peregrinações a lugares sagrados, como Jerusalém ou Santiago de Compostela, envolviam longas jornadas. Comerciantes cruzavam fronteiras e mares, levando seda da China, especiarias da Ásia e âmbar do Báltico até os centros urbanos da Europa. A movimentação das pessoas e bens mostra que a Idade Média foi mais interconectada do que sugerem os estereótipos. Curiosidade número 6. O casamento nem sempre era religioso. Na maior parte da Idade Média, casar na igreja não era um costume obrigatório. Casamentos podiam ocorrer em lugares públicos, como os portões de um cemitério, e bastava que os noivos declarassem livremente seu consentimento, preferencialmente diante de testemunhas. Era uma união reconhecida socialmente, mesmo sem a presença de um padre ou liturgia formal. Curiosidade número 7. Eles sabiam que a Terra era redonda. O mito de que os medievais acreditavam numa Terra plana é uma invenção posterior. Desde a antiguidade, a esfericidade da Terra era ensinada nas escolas e universidades medievais, com base em autores como Aristóteles e Ptolomeu. A cosmologia medieval reconhecia a Terra como esférica e, em muitos casos, calculava sua circunferência com notável precisão. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido sobre 7 curiosidades sobre a Idade Média. Deus abençoe vocês. Tchau!